Olá, meu nome é Leandro Franco e hoje vamos dar início ao primeiro vídeo sobre a teologia básica. Nós vamos falar sobre Deus e seus atributos. Mas antes disso eu queria falar, como assim no outro vídeo, né? Estou gravando no mesmo dia. Tenho dois gatinhos, eles estão brincando, são novinhos, então muitas vezes o tripé vai mexer e eu peço desculpa a você, mas peço sua compreensão. E o livro que nós vamos falar hoje é o livro Os Atributos de Deus de Arthur Pink, um batista. Ele é um livro introdutório, ele é um livro básico, tá? Não é como uma... Deixa eu pegar aqui. Uma teologia sistemática, essa é a teologia sistemática do Franklin Ferreira, tá vendo? É bem grossa. Não é algo que nós vamos nos debruçar, porém eu vou consultar algumas horas, mas o livro em si, eu esqueci, tá lá no quarto, não vou pegar minha esposa dormindo agora. Mas o primeiro capítulo, ele trata sobre a solidão de Deus. É um capítulo introdutório que vai servir para nós para dizer quem é Deus, né? Introduzir a figura de Deus sobre a nossa vida. E esse capítulo vai dizer a solidão de Deus. E muitas vezes a gente vai se perguntar, poxa, como assim solidão de Deus? E eu quero adiantar aos irmãos que solidão de Deus não é solidão questão de me sinto sozinho. Não. Tá? A primeira coisa que nós devemos entender é que Deus é um Deus trino, ou seja, Pai, Espírito e Jesus, o Filho, certo? Dentro dessa reunião da Trindade, certo? O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. O Filho não é mais poderoso que o Pai, nem o Pai mais poderoso que o Espírito e por assim diante. É uma reunião de 3 pessoas que nós chamamos de Deus, e somente existe esse Deus. Nós entendemos isso 100%? Não. Existe um relato fantástico de Santo Agostinho, onde ele queria entender um pouco mais sobre a Trindade, e ele sonhou com um menino na praia, e esse menino ia com o baldinho, ia até o oceano, tirava um pouquinho de água, jogava na areia. E vai diante desse menino, né? Não me lembro agora se é Agostinho, e ele pergunta pro menino o que ele está fazendo, e ele fala, estou tentando esvaziar o mar. E ele pensa, que loucura isso. E o menino responde para ele, eu estou parafraseando, depois os irmãos podem me corrigir aqui nos comentários. Qual a maior loucura? Eu tentar esvaziar o mar ou você compreender a Trindade, ou a Deus, 100%, né? Nós, como homens, nunca vamos conseguir compreender com exatidão a Deus. Nunca vamos poder compreender, porque somos homens. E como homens, eu digo espécime aqui, tá? Como homens, temos nossas limitações. E aqui, as nossas limitações nos colocam diante da palavra de Deus. E Deus tem os seus atributos comunicáveis, seus atributos que ele não pode passar para nós. Tá? Os atributos comunicáveis é como o amor, que nós podemos amar, em certa parte a sua santidade, tá bom? Mas Deus não pode passar para nós os atributos como onisciência, onipotência. Tá? Jamais vamos entender como essas coisas funcionam completamente. Tá? E aqui a parte principal que eu quero falar, adentrar falar sobre Deus, é que a Bíblia não se preocupa em provar que existe um Deus. Tá? Se você reparar em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Repara que a própria Escritura não precisa falar, olha, houve um momento que Deus ali nasceu. Não. Deus sempre existiu. E nessa existência de Deus, Deus nunca precisou de algo para que ele viesse a criar você e eu. O que eu quero dizer com isso? Deus nunca foi carente de amor.
Ele não precisou criar o homem para que o homem o adorasse. Se nós sentimos amor, foi porque Deus é amor. Na Trindade é demonstrado esse relacionamento de amor. Se Deus não criasse o homem, mesmo assim ele teria um relacionamento de amor entre ele mesmo. Deus não precisou criar o homem para que esse o honrasse, porque em si Deus é honrado e glorificado. Então, quando nós falamos da solidão de Deus aqui, estamos querendo falar na solidão de Deus, porque não existe outro como a Deus. Não existe outro como a Deus. Então, como introdução aqui, muitas vezes as pessoas acham que Deus, como eu falei no outro vídeo, se acontecesse um barulhinho, meus filhos entrando, mas não, vamos continuar. Então, como introdução, Deus não precisou criar-nos como algo para que venhamos adorá-lo, que ele tinha necessidade, assim como os deuses gregos precisavam da adoração para sobreviver. Deus não criou o mundo para que o mundo viesse a preencher um buraco do seu coração, pelo contrário. Deus é exaltado em si mesmo. Deus já tem uma comunhão com o seu próprio ser. Então Deus é excelente em si mesmo. Então aquilo que não precisava de nada, aquilo que já é exaltado em si mesmo, nos criou. E essa é a introdução que nós precisamos já entender. Deus não precisa de você para ser Deus. Deus é Deus, sem ou com você e eu. Então, quem é Deus? Quais são as características de Deus? O que faz Deus ser Deus? Então, esse é o curso que eu pretendo, mini curso, tá? Que eu pretendo fazer com os irmãos. E a você, amigo, pode ser que tenha não pessoas que sejam crentes ouvindo esses estudos. É um mini curso, é introdutório, é básico, mas que espero que seja bênção para você. Tá bom? Deus abençoe e até a próxima.